Nosso próximo palestrante é o Dr. André Ponce de Leão Carvalho, professor titular do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, do Departamento de Ciências da Computação da USP em São Carlos. Ele também é diretor do Centro de Aprendizado de Máquinas em Análise de Dados. Possui graduação e mestrado em Ciências da Computação, doutorado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Kent. Seus principais interesses são aprendizado de máquinas, mineração de dados, ciência de dados, atuando principalmente nos temas detecção de novidades, meta-aprendizado, pré-processamento de dados e meta-heurísticas, com aplicações em bioinformática, engenharia, finanças, medicina e meio ambiente. É também vice-diretor do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria da Universidade de São Paulo e membro do Steering Committee do Latin American and Caribbean Chapter of the International Network for Government Science Advice. Por favor, professor André, onde está? E conseguiu subir sem o degrau. Boa tarde. Primeiro agradecer ao professor Lajolo pela gentileza e pelo convite. Bom, meu primeiro impulso aqui foi baixar a cabeça e falar baixinho. Eu sou cientista da computação, como se fosse um alcoólatra, porque eu sou minoria aqui nesse grupo. Eu vou falar um pouco sobre nutrição, sobre medicina, sobre outras áreas, mas, por favor, perdoem se eu usar o jargão errado, né? Bom, eu vou começar falando sobre a inteligência artificial, vou contextualizar onde entra a aprendizado de máquina, a inteligência artificial, no caso, ciência de dados, e vou puxar, então, para onde a aprendizado de máquina pode ser utilizado na área de alimentação. Tá, vou depois falar um pouco sobre outras aplicações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida e falar um pouco sobre decisões baseadas em evidência. Bom, como o professor Lajolo falou, eu faço parte de um centro em São Carlos, que é o CMI, é um centro que procura fomentar a transferência de conhecimento da universidade para as indústrias. Esse é o nosso objetivo principal. Nós temos uma página no site da FAPESP, temos também uma página no YouTube com várias aplicações para empresas de técnicas, não só de inteligência artificial, mas várias áreas da matemática, da computação e da estatística. Bom, vou começar definindo o que é que eu entendo por inteligência artificial, uma definição bem antiga, que é uma pesquisa que investiga como você pode permitir que o computador realize tarefas que até o momento nós conseguimos fazer melhor que o computador, certo? É uma inteligência que a gente pensa que é externa ao ser vivo, não só ao homem, mas ao ser vivo de forma geral. É também chamada de inteligência de máquina ou inteligência simulada. Bom, a gente vive numa época que está ocorrendo o apogeu da inteligência artificial. A gente está no momento certo para quem trabalha com inteligência artificial. E nessa área, o protagonista está sendo exercido principalmente por uma técnica chamada aprendizado de máquina, que permite que computadores consigam aprender através da experiência. Tá, essa área está ligada fortemente com Big Data, né, que foi mencionado hoje de manhã numa outra palestra, e a ciência de dados, que também tem uma forte ligação com a aprendizado de máquina e com Big Data. Tá, e por que nós estamos no apogeu de IA e no apogeu de aprendizado de máquina? Porque nunca tivemos tantos dados. As pessoas e máquinas estão continuamente gerando dados, coletando dados, armazenando dados, processando dados. Para você ter uma ideia, uma turbina de um jato, em um único voo, produz 10 elevado a 12 bytes, que é muito dado. Tá, então a gente saiu de uma época, alguns anos atrás, onde quem trabalhava com análise de dados saia correndo atrás de dados, e os comandos eram pequenos, para uma inundação de dados. A gente corre dos dados atualmente. E quais são as causas dessa inundação? Bom, são várias, mas principalmente alguns avanços tecnológicos na forma de aquisição de dados, como sensores, por exemplo, velocidade de transmissão dos dados, capacidade de armazenamento de dados e processamento de dados. Ou seja, a gente consegue fazer mais rapidamente e com custo menor. Tá? E toda essa área, todos esses avanços estão ligados à área chamada de Big Data, né, que, como já mencionei, já foi falado anteriormente hoje. O que importa para mim, para a minha palestra, é que esses dados têm muitas informações relevantes. Eles têm muito lixo também. Tem muito mais lixo do que informação relevante. É como a internet, tem que separar o joio do trigo.
Mas quando você consegue identificar o que é relevante e você consegue analisar esses dados, você pode ter vários benefícios, não só sociais, como políticos e econômicos também. Então, isso tem aumentado consideravelmente o interesse em analisar esses dados, tá? Mas essa análise não é de hoje, não é uma tarefa recente. Se a gente voltar alguns anos atrás, 4.000 anos atrás, no Iraque, eram plantados grãos, né, no vale que existe entre os rios Tigres e Eufrates. E regularmente eram feitos censos para definir quantos alimentos eram necessários para alimentar a população. E tudo isso era registrado em tábuas de argila, que depois eram analisadas. Nessa tábua, bem pertinente a esse evento, esse símbolo aqui está ligado a comer, tá, a alimentação. Vamos dar um salto no tempo. Egito, 2.500 anos atrás, antes de Cristo, perdão. Censos eram feitos regularmente para decidir, por exemplo, quantas pessoas necessárias para construir uma pirâmide e como que a gente dividia as terras, como a gente divide as terras após as enchentes do Rio Nilo. Vamos dar um salto na história agora, século passado. Certo? Começou a haver uma grande expansão nas técnicas para analisar os dados. Mas como que era? As técnicas eram aplicadas a conjuntos pequenos de dados, que tinham donos. E os donos de dados se achavam muito importantes, porque eram os donos dos dados. E com isso geravam-se modelos com uma baixa capacidade preditiva. Como até já foi mencionado aqui, poucos dados você não tem como extrair modelos confiáveis. Por exemplo, um dos modelos extraídos previa que é possível prever terremotos 10 anos antes deles ocorrerem. A gente não consegue prever nem 10 horas antes. Mas o homem nunca foi muito bom em previsão. Ele tem uma reputação terrível quem faz previsão. Por exemplo, na Divina Comédia de Dante, nós estamos no inferno, quem faz predição. No 8º ciclo, ligado à fraude, junto com cartomantes, adivinhadores, astrólogos e os falsos profetas. Ou seja, nossa reputação nunca foi muito boa. E tem várias razões para isso. O ser humano nunca foi muito bom em fazer previsão. Alguns exemplos. Em 1878, Reino Unido, os americanos precisam de telefone. Nós não, nós temos muitos mensageiros. 1995, pouco tempo atrás, nenhuma base de dados online vai substituir meu jornal impresso diário. Um outro salto, 2007. É impossível que o iPhone vai ter mercado. Claro que foi alguém da Microsoft. Bom, nesse século, a gente está na situação ideal. Temos muitos dados e muitos conjuntos de dados. Com isso, vieram vários desafios para como analisar esses dados. Um desses desafios é resolver ter ferramentas novas que consigam tirar conhecimento relevante e útil desses dados. E tudo isso tem, então, motivado o crescimento da área de ciência de dados. Tá? Mas que diacho é ciência de dados? Tá? É uma área que se preocupa em o quê? Em encontrar padrões do conhecimento nos dados. Então, ela é muito ligada a outro tema chamado mineração de dados, que é extrair conhecimento de dados. Mas ciência de dados é um pouco mais que isso. Tá? Envolve você compreender o problema que vai ser abordado, planejar os experimentos do ponto de vista estatístico, pré-processar os dados para, por exemplo, lidar com imperfeições, problemas de qualidade, modelar os dados por várias técnicas, no caso aqui eu vou me concentrar em aprendizado de máquina, e avaliar e validar os resultados. Essencialmente com a ajuda de especialistas no domínio de onde vieram os dados. Tá, então, basicamente, a ciência de dados estuda vários princípios e técnicas que conseguem extrair conhecimento a partir de conjunto de dados. É importante que esse conhecimento seja novo, útil e relevante, certo? Seja uma novidade. E toda pesquisa na área procura responder uma pergunta-chave: como é que consigo extrair de forma eficiente conhecimento de grandes conjuntos de dados que muitas vezes é em fluxo, vem continuamente. E por que em fluxo? Muita pesquisa feita em ciência de dados assume que você já tem todos os dados. Mas isso raramente acontece. Em quase todas as aplicações, dados são gerados continuamente. Um modelo que está bom hoje, daqui a um segundo, pode estar desatualizado, pode não servir mais. Amanhã, pior ainda. Então, o ideal é o quê? Que os modelos possam também ser ajustados automaticamente. O modelo perceba que ele está começando a ter um desempenho, o desempenho está caindo, e ele se autoajuste. Tá? Isso é uma área de pesquisa de aprendizado de máquina. Bom, as primeiras pesquisas, meus trabalhos em ciência de dados foram feitos em técnicas bem simples. E conseguiu responder perguntas como: quantos itens de um produto eu consigo vender em um dia, eu consigo comprar em um dia, por exemplo. Mas não conseguiu responder perguntas como: que filme eu gostaria de assistir hoje à noite? Dado que eu estou sentindo, será que eu estou doente? E se eu estou, o que é que eu tenho? Ou o que é que significa esse texto escrito em chinês em português? Certo? A aprendizagem de máquina consegue responder essas e várias outras perguntas que não são respondidas por outras técnicas.
Mas o que é aprendizado de máquina? Tá? Não é um curso para as máquinas, certo? É fazer com que as máquinas aprendam através de experiência, analisando dados. Tá? A premissa é que o computador pode aprender a realizar uma tarefa sem que você precise explicitamente programar ele para isso. Com esse propósito, milhares de algoritmos foram criados e a cada ano centenas de algoritmos novos são criados. Geralmente a motivação não é muito nobre, é para superar alguém, é para bater alguém no conjunto de dados. Tá? O meu algoritmo é melhor que o seu. Mas a gente tem um teorema também muito forte que é no free lunch, ou seja, não tem almoço gratuito. Uma técnica é boa numa área, geralmente não é boa em outra área. Ou seja, cada conjunto de dados com uma conformação diferente pode ter uma técnica diferente que é mais adequada para lidar com esses dados. Tá, então, a aprendizagem de máquina, o que ela faz? Investiga técnicas computacionais que conseguem resolver problemas de forma automática, sem nenhuma intervenção humana ou com a mínima intervenção possível, e tem sido aplicado com sucesso em várias tarefas que a gente divide em preditivo, quando você quer prever alguma coisa, e descritivo, quando você quer organizar os dados e achar algum padrão nos dados. Então, grosseiramente, as tarefas mais conhecidas são, do lado preditivo, classificação de dados, predizer classe ou predizer um valor. Por exemplo, tenho minha casa, eu sei que tem tantos quartos, está em tal bairro, a metragem X, quanto que ela vale? Então, muitos imobiliários de São Paulo já fazem isso, usam aprendizagem de máquina para dar um valor inicial para os imóveis. Descritivo, agrupamento. Eu tenho os dados, quero achar grupos de dados que são parecidos entre si. Eu vou me concentrar mais em predição, modelos preditivos. O que é feito com a aprendizagem de máquina para construir modelos preditivos? Você tem um conjunto de dados, aplica um algoritmo de aprendizagem de máquina que aprende a extrair por si só um modelo ou função matemática desses dados. Você não tem que fazer nenhum cálculo complicado. O algoritmo faz para você isso, ele já vai extrair um modelo para você. Certo? Esse modelo pode ser de várias formas, pode ser uma árvore de decisão, um conjunto de regras, uma matriz de números. Com esse modelo, você aplica ele a dados que você nunca viu antes. Para predizer, por exemplo, quanto que vale a sua casa. Ou predizer se a pessoa está doente, está saudável. Bom, e na indústria de alimento, que é o que interessa na palestra aqui hoje? Tá? Tem várias aplicações de aprendizagem de máquina da indústria de alimento. Tem várias empresas que têm departamentos de ciência de dados com cientistas de dados. Aqui estão só algumas. A Embev, Unilever, a Pepsi, Nestlé, mas várias outras também usam ciência de dados para melhorar a qualidade dos seus produtos e aumentar o lucro também. Que, como já foi dito, não é pecado. Bom, tem várias aplicações de aprendizagem de máquina na indústria de alimentos. Eu vou citar só algumas, depois vou dar alguns exemplos. Primeiro, controle de qualidade, que é a aplicação clássica. Certo? Se está bom ou se está ruim. Depois, classificar itens. Está maduro, não está maduro. Separar itens, separar laranjas de bananas, por exemplo. Higiene e segurança alimentar, tem aplicação de aprendizagem de máquina também. Reposição de estoques. Supermercados usam aprendizagem de máquina para repor estoque, para definir quanto que vai colocar de cada produto em cada prateleira. Sistema de recomendação, recomendar restaurantes, pratos, ingredientes. E o que está acontecendo recentemente é o quê? É a automação do preparo de alimentos. Cozinhas autônomas. Tá, vamos começar com controle de qualidade. Na década de 90 já, uma empresa de congelados chamada Birds Eyes, ela usava redes neurais, que é uma técnica de aprendizagem de máquina, que já foi mencionado também anteriormente, para ver se a caixa tinha alguma imperfeição ou não, ou seja, se ela podia ser exportada ou não. Certo? Se a caixa estava amassada, basicamente. Depois, foi também usado redes neurais para olhar frutas e verificar a qualidade das frutas. Mais adiante, foi feito isso com grão de feijão também, para ver se o feijão tinha qualidade, não se devia ser vendido ou não. Aqui tem um quadro embaixo que mostra alguns exemplos de feijão com defeito e sem defeito. Então, para isso era usada uma câmera que filmava os feijões e classificava eles de acordo com qualidade. Depois, classificar e separar os itens. Tá? Uma aplicação recente é classificar o nível de amadurecimento do mamão papaya. Então, tinha 3 estágios de amadurecimento, pegava a imagem do mamão e dizia, olha, isso aqui está muito maduro, pouco maduro, médio maduro, por exemplo. Está usando uma técnica chamada Random Forest com 94% de acerto. Outra aplicação, definir quão marmorizada está uma carne, para carne de suíno e para carne de bovino. Tá? Nesse caso, o quê? A marmorização está ligada à gordura intramolecular. Tá? Posso estar falando alguma besteira, isso é o que eu aprendi. Certo? E vai influenciar o quê? Vai influenciar na maciez da carne, no sabor, na textura. Tá? E na cor também. Eu só não falo da cor porque eu sou daltônico, vai que eu falo a cor errada. Eu falo que é verde, é vermelho e vice-versa. Aí tinha 4 scores diferentes para ver a carne. Ele conseguiu prever com cerca de 80% de acerto. Tá? Isso feito no Brasil. Outra aplicação. Separar frutas e verduras para processamento de alimentos. Tá? Isso era feito manual
Agora imagine uma planta que você tem milhões de frutos e verduras que têm que ser separados. Frutos, verduras e legumes. Então separar não só a variedade, mas o tipo também, a qualidade da fruta e da verdura. Tá? E a ideia é que você usasse aprendizado de máquina para separar de acordo com o tamanho, o formato, a cor e a textura. Tá? Então, como eu já mencionei, até os anos 90% da separação era feita manualmente, no olhômetro. Com a automatização, foi reduzido o custo, aumentou a eficiência, ou seja, você conseguia separar melhor, certo? E tudo isso começou em 97 com um sistema chamado VegVision. Ele usava um algoritmo bem simples de aprendizado de máquina chamado K-vizinhos mais próximos, que procurava quem é mais parecido comigo para eu definir a minha classe. Quem é mais parecido comigo, vejo a classe deles, e a classe que aparece mais vezes é a minha classe, a classe escolhida para um novo exemplo. Usava mais uma vez cor, textura e formato, reconhecia o item e já voltava com o preço do item. Certo? Ele recomendava um item só, com 80% de acerto, e um ranking de 4 itens com 95% de acerto. Outra aplicação mais recente, separar vegetais do mesmo tipo. Por exemplo, separar batatas. Batatas que podem ser usadas com pouco desperdício para fazer batata frita e batatas para fazer chips. Certo? Então pegava a batata, separava automaticamente e conseguia também melhorar a eficiência. Uma outra, recente, pegar as batatas e ver a qualidade das batatas, porque elas iam ser usadas para fazer alimentação de bebês. Então evitar que batatas com má qualidade fossem selecionadas. Bom, agora vamos para uma outra aplicação clássica de aprendizagem de máquina, que é ligada à higiene e segurança alimentar. Nesse caso, são usadas imagens de câmeras para monitoramento, tanto dos funcionários quanto de equipamentos. Os funcionários para ver se eles estão usando máscara na cozinha, estão usando touca também para não cair cabelo no alimento, e estão lavando as mãos. Lavando as mãos é um problema, não só na cozinha, mas no consultório médico também. Foi feita pesquisa que mais da metade dos médicos até hoje não lavam as mãos, entre uma consulta e outra. Isso é usado também para ver, essa aplicação é usada também para ver a limpeza de equipamentos, utensílios e ingredientes. Mais uma vez, usando imagens, algumas vezes usando sensores também. Com isso, melhora não só a qualidade e a higiene, mas reduz desperdícios, por exemplo, de água. Outra aplicação clássica em supermercados, reposição de estoque. Tem uma casa de supermercado chamada Morrisons, da Inglaterra, que ela usava esses dados para colocar produtos na gôndola. Tem mais de 500 lojas. Tá? É antiga, ela existe desde 1889 na Inglaterra, no Reino Unido. O que ela fazia? Ela usava vendas passadas e alguns fatores externos como é verão, é outono, é inverno. Fazia a previsão da demanda por produto e por loja e com isso distribuía os produtos nas prateleiras. Com isso ela conseguiu reduzir em 30% os espaços vazios, aumentou as vendas, conseguiu reduzir desperdício de produtos, realocar funcionários para outras funções que fossem mais interessantes, mais desafiadoras, e aumentou também a satisfação do cliente, que ele encontrou com mais frequência os produtos que ele estava procurando na loja. Outra experiência mais recente, tem um supermercado de Portugal chamado Continente, é uma cadeia de supermercados, Grupo Sonai. Esse mercado começou com a operação do Carrefour em Portugal. O Carrefour resolveu vender, porque queria só concentrar nos países onde estivesse no topo do ranking de supermercados e vendeu para o Grupo Sonai. Então, o Grupo Sonai atualmente tem 800 lojas, hipermercados, supermercados, lojas de bairro. Então, é a maior cadeia de Portugal. Então, tem cerca de 70 mil produtos. Tá? O Continente tem um supermercado que é um supermercado laboratório. É feito só para testar ideias. Então, teste em função da ideia, se funcionar, expande para os outros supermercados. E algumas dessas ideias são baseadas em ciência de dados. Por exemplo, calcular o espaço e altura de produto nas prateleiras. O preço que o produto paga para colocar na prateleira do supermercado varia de acordo com a altura da prateleira e quanto que ele coloca na horizontal. Certo? Porque se está na altura dos olhos, vai ser muito mais frequente a venda do que se ele está lá embaixo, lá em cima. Outra aplicação também foi o quê? Otimizar que produto eu coloco na prateleira e ao lado de que produto. Tem a aplicação clássica, que diz das fraldas e da cerveja, que viram que tinha uma correlação forte e colocaram a fralda lá da cerveja, porque muitos pais iam comprar a fralda e aproveitavam comprar uma cerveja também. Com isso aumentou a venda de fralda e a venda de cerveja, mas isso foi nos Estados Unidos. Outra aplicação clássica é o sistema de recomendação. Para recomendar que ingredientes eu uso, que utensílios são mais interessantes para o tipo de prato que eu preparo. Eu quero um jantar fora hoje. Dado o meu hábito alimentar, que restaurante você me recomenda? Que cozinha me recomenda? A gente fez uma aplicação em Natal para recomendar food truck, cozinha de food truck, usando aprendizado de máquina. E que novos pratos que eu não experimentei antes pode ser interessante, eu posso gostar. Tá? Isso é parecido com o que o Netflix faz, para recomendar filmes, ou Spotify para recomendar música.
O Netflix, alguns anos atrás, fez uma competição onde pagava $1 milhão para quem tivesse o melhor grupo de aprendizado de máquina para recomendar filmes. E várias outras empresas fazem isso. Tá, geralmente a recomendação é feita em escolhas passadas suas ou escolhas de pessoas que têm um perfil ou gosto parecido com o seu. Bom, de uns tempos para cá, houve a mudança de hábito das pessoas, hábito alimentar. Em 2016, pela primeira vez, os americanos gastaram mais tempo comendo e bebendo fora do que fazendo compras no supermercado. Ou seja, as pessoas querem comer fora, por vários motivos. É mais conveniente, a pessoa não sabe cozinhar, ou não cozinha direito, ou não gosta da sua cozinha, ausência de tempo para cozinhar, certo? E testar alguns pratos que são ou muito interessantes, você não sabe como fazer, tão difícil de cozinhar, né? Ou você não tem a coragem de cozinhar um prato. Com isso tem várias iniciativas de o quê? De você não só incentivar as pessoas a irem comer fora, mas também reduzir o tempo que a pessoa gasta cozinhando em casa. Reduzir o tempo e aumentando a chance de que a comida seja mais saborosa. Tem uma iniciativa chamada Smart Kitchens, que é você conectar os utensílios via internet. Então você com o smartphone, você liga o forno, baixa a temperatura da geladeira, por exemplo. E você consegue ter informação sobre que alimentos estão acabando, você tem que comprar, que alimentos estão próximos da data de validade, né? E se o forno está na temperatura ideal, usando câmeras ou sensores dentro do forno. Então você não precisa mais colocar um timer, colocar nada, deixa que o forno vá lá e você monitora isso. Mas agora as pessoas querem cozinhas mais inteligentes ainda, que reduzam ainda mais o tempo, planejando refeições, fazendo compras e preparando os pratos. Então existem várias iniciativas na aprendizado de máquina e ciência de dados para automatizar várias etapas na preparação de refeição, usando dados que vêm em várias fontes diferentes. Por exemplo, as compras que você fez no passado. Ou a ferramenta faz sozinha pesquisa de preço no supermercado e já faz a compra para você, já manda entregar em casa. Ela vai estar mais barato que aquele produto que você gosta. Ou ela prevê quando é que vai ter uma promoção daquele produto e já espera a promoção chegar para fazer a compra e assim você economiza algum dinheiro. Ou seja, ela olha seu comportamento, sua preferência e acompanha o mercado também. Pode inclusive usar dados de redes sociais para descobrir quando tem uma promoção relâmpago em alguma loja. Por si só, você não tem que se preocupar com isso. É usado também para o quê? Para você combinar ingredientes. Sugerir a você, olha, combine esse com esse, que pode dar um sabor interessante, parecido com aquele sabor que você gosta também. Tá? Ensinar você a preparar pratos, usando aprendizado de máquina, pratos que você vai gostar, e ajustar agora automaticamente, sem você ter que falar pelo celular, você controlar nada pelo celular, a temperatura da geladeira, a temperatura do forno. Isso muito ligado com um controlar chamado domótica, que é você automatizar a sua casa. Então você chega, a luz acende, a música que você quer ouvir hoje começa a tocar, o seu programa de televisão favorito já está sintonizado lá para começar na hora que você quer, o seu prato já começou a ser cozinhado, você já pode sentar, a cerveja está no ponto ideal e assim por diante. Você pode inclusive planejar o uso de utensílios para ficar mais fácil a preparação de receitas, ou seja, os utensílios podem conversar entre eles. O forno fala para a geladeira, que fala para a batedeira, assim por diante. Eles conversam e sincronizam já a preparação dos seus alimentos. Tá, usando ciência de dados. Bom, eu vou falar agora sobre um pouco de pesquisa que está relacionada à alimentação e bem-estar, que é feita na Universidade de São Paulo, em São Carlos, no CMC, que é o Estudo de Ciências Matemáticas e Computação. Na alimentação, nós temos trabalhado na previsão de peso de alimento, na melhoria de colocação de adubo em solos para que você tenha alimentos mais saudáveis e mais saborosos, e na identificação do sabor por língua eletrônica e na melhoria de qualidade de carne também usando biotecnologia, que eu vou falar no próximo slide. No meio ambiente, temos trabalho para reduzir pesticida, não importa se o alimento é orgânico ou transgênico, não temos preconceito, certo? Identificar também espécies invasoras que possam prejudicar, por exemplo, tanto o meio ambiente quanto culturas de alimentos. Na área de biotecnologia e saúde, temos pesquisado em melhoramento genético de carne bovina para tornar a carne mais macia, mais vermelha, com odor melhor, reconhecer atividades físicas e para, por exemplo, incentivar a prática de exercício, para prever queda de idosos e avisar parentes ou avisar o idoso antes que ele tenha uma queda, isso com o Departamento de Gerontologia da UFSCar, monitorar UTIs, reduzir cesáreas, identificação de efeitos colaterais de medicamentos e, por que não, de alimentos também, diagnóstico de câncer, que vai estar associado de alguma forma a alimentos, somente se for câncer de fígado, retardar o envelhecimento e diagnóstico de demência.
falar um pouquinho sobre alguns deles. Isso aqui são alguns projetos que não necessariamente estão ligados à área de alimentos nem ao bem-estar, como, por exemplo, nas de notas fiscais do Estado de São Paulo, diagnóstico de fraude, priorizar cobranças, projetar novos materiais. Tem um projeto com a UFSCar para projetar vidros novos que nunca existiram antes, com propriedades novas, por exemplo. Biometria adaptativa, que é você reconhecer a pessoa pelo padrão de caminhada. Então, você não precisa digitar a senha mais, você caminha, reconhece que é você, cada pessoa tem um padrão, e adapta o padrão à medida que você for envelhecendo, ou quebra a perna, por exemplo. E Déjà Vu é um projeto com a Polícia Federal e com DARPA, que é para recontar a história. Por exemplo, teve um atentado terrorista. Eu quero saber tudo que aconteceu depois e tudo que aconteceu antes, usando câmeras na cidade e mensagens trocadas em aparelhos celulares. Tá, um dos projetos que eu mencionei foi a língua eletrônica, feito em parceria com a Embrapa. Tá, é um projeto antigo, 2003. A ideia original era poder provar vinho. Então, isso me estimulou bastante para participar desse projeto. Tá, a ideia era poder classificar o vinho de acordo com a safra, com o tipo de uva, com o ano, né, com a safra, por exemplo. Né, foi usado também para classificar tipo de água também, destilada, mineral, tem um contaminante. Para cafés, a qualidade do café, certo? E para bebida de forma geral. Tá? Leite, Gatorade, água, suco de quê, por exemplo. Outra pesquisa feita foi de redução de pesticida. Nesse caso, o que é? É um drone que vai colocar pesticida nas fazendas. Mas esse drone ele vai voar mais baixo e vai ser autônomo. Então, você não vai ter operador, não vai contaminar o operador de pesticida. Certo? E mais, esse drone vai automaticamente corrigir a rota, como, por exemplo, tem um vento. Se o vento deslocar ele, ele volta à posição original. Ele vai controlar o gotejamento do pesticida, para evitar desperdício. E quando ele controla a rota, ele evita de colocar pesticida num lugar de proteção ambiental ou na fazenda do vizinho. Outro projeto, monitoramento de carne, também com a Embrapa Pecuária de São Carlos. Nesse caso, o objetivo era analisar dados de marcadores moleculares de biotecnologia, para ver que cruzamentos seriam mais promissores para gerar um gado com carne de melhor qualidade. Tá, eram cruzadas fêmeas Nelore com touros Aberdeen Angus, Canchim, Cimental e Nelore, usando reis neurais. O outro que mencionei, reconhecer a atividade física, isso é feito em cooperação com o Fraunhofer, usado do Porto, em Portugal. A ideia é você ver o que a pessoa está fazendo usando dados de acelerômetro, giroscópio, é o próprio celular da pessoa. A pessoa está caminhando naturalmente, sabe o que ela está fazendo. Você pode calcular as calorias. Já tem aplicativo nos Estados Unidos que você ganha por quanto que você faz exercício. Então você no seu celular, ele vai contando quanto calorias você ganhou. Depois coloca o dinheiro na sua conta ou dá um produto para você. A gente está avaliando 5 atividades básicas de 6 intermediárias, que é alguém levantando, alguém sentando, por exemplo. O mesmo princípio está sendo usado para predizer queda de idoso. E nós queremos fazer algo parecido também para monitorar o rosto do motorista e prever quando ele está próximo de dormir. Dar uma chacoalhada nele e evitar acidentes. Outra aplicação de aprendizado de máquina também, ligada ao bem-estar, é monitorar a UTI. É você o tempo todo pegar os sinais da UTI, detectar uma anomalia na UTI, dados cardíacos, por exemplo, batimento cardíaco, da temperatura, e você avisar antes que ocorra algo mais grave. Monitoria de partos também. Nós estamos pegando os dados de vários hospitais de Portugal, juntando eles e vendo se eles são semelhantes, ver a compatibilidade desses dados e identificar quando deveria ser uma cesárea, uma cesariana ou um parto normal, para reduzir o número de cesarianas e reduzir risco tanto à mãe quanto ao feto, usando a aprendizagem de máquinas e dados. Outra aplicação, que é com Regensburg, né, de Regensburg na Alemanha, é para ver a relação causa-efeito entre genes. Se aumenta a expressão de um gene, que outros genes são afetados. Isso é feito para, por exemplo, ver efeitos colaterais de remédio, mas pode ser usado para medicamentos também, ou para alimentos. Desculpa, para alimentos também. Se eu como alimento, que genes vão ser afetados e aqui estão ligados esses genes. Outra pesquisa, que foi feita com a Universidade da Inglaterra, de Kent, é para retardar o envelhecimento. Tá, existe uma nova área chamada Nova Ciência de Envelhecimento, que fala que doença cardíaca, AVC, demência, é tudo sintoma de uma doença chamada envelhecimento. Então a ideia é como podemos retardar o envelhecimento. Experimentos foram feitos com ratos e com os animais, de conseguir aumentar o tempo de vida de 50% sem que o animal envelhecesse. Ou seja, o rato continuava ativo, o pelo em dia, vivia 50% a mais e morria de repente. Puf. Então, por que não para os seres humanos também? Certo? Então a ideia é ver que genes estão ligados ao envelhecimento e tentar atuar nesses genes, ou medicamentos que possam atuar nesses genes. Ou até alimentos também que possam atuar. Tem uma febre de resveratrol, que está presente no vinho tinto, nas uvas. Tem uma relação de resveratrol e o tempo de vida, mas foi visto em alguns animais, mas não foi comprovado por seres humanos.
A única coisa que é comprovada que aumenta a longevidade do ser humano é ele não ficar saciado quando come. Saia com sensação de fome. A única coisa que está provada. Outra aplicação que nós temos de aprendizagem de máquina é diagnóstico de câncer. Está no caso de alimento. Trabalhando também com câncer de fígado. O câncer de fígado pode ocorrer tanto diretamente como um efeito de uma metástase, por exemplo. O câncer começou em algum outro lugar e como o fígado recebe o sangue, ele vai receber também células cancerígenas e vai desenvolver o câncer também. Tá? Ele é o 6º tipo de câncer em incidência no mundo e é um dos mais letais. Ou seja, 95% das pessoas que controlam câncer de fígado, eles vão morrer em um ano, por exemplo. Então a ideia é você diagnosticar mais cedo, porque diagnosticando mais cedo você aumenta a chance de cura, usando nível de expressão gênica do fígado. Então você pode monitorar isso constantemente e a ideia é fazer de forma menos intrusiva possível. Certo? Qual é a relação com o alimento? A relação é que uma das principais causas de câncer de fígado está na ingestão de álcool e afloxina, como já foi mencionado aqui anteriormente também. Certo? A afloxina também, que eu já aprendi, que é algo que é encontrado em fungo. Está muito presente nos amendoins, milhos, cereais, nozes, etc. Certo? A gente tem um sistema aqui, a gente trabalha com autoaprendizagem de máquina. O que é isso? É o aprendizado de máquina do aprendizado de máquina. A gente aprende para o usuário leigo, que não trabalha com aprendizado de máquina, recomendar para os seus dados, é melhor você usar a técnica X e com os parâmetros A, B e C. Então a ideia é usar isso tanto para leigo, quanto para especialistas, para que não tenham que ficar fazendo trabalho braçal. Então a ideia é ter uma plataforma onde as pessoas submetem os dados e nós geramos ao modelo. E mais importante, para algumas aplicações, esse modelo tem que ser interpretável. A pessoa sabe o que é que o modelo está fazendo. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Acho que fiz alguma besteira aqui. Não. Fiz. Vou agora. Pronto. Tá. Boa parte desses modelos tem vários parâmetros. Isso causa certa preocupação. O João Neumann já dizia, se tiver 4 parâmetros, eu consigo modelar um elefante. Se você me der um 5º parâmetro, eu faço a tromba dele se mexer. Tá? Então a gente procura o quê? A gente procura sempre trabalhar com modelos que tem poucos parâmetros e que a gente faça o ajuste automático desses parâmetros também. Bom, muitas dessas aplicações a gente procura, claro, ter uma preocupação social, ter um viés social nelas. Afinal, todo avanço tecnológico tem que ser o quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Essa é a razão da ciência, certo? Mas em várias áreas, em particular na aprendizagem de máquina, a gente precisa de novas leis e novas regulações também. Porque toda ferramenta você pode usar bem ou usar mal. Você pode ajudar ou pode prejudicar. É necessário também o quê? Que as mudanças na educação, como já foi mencionado anteriormente. Mas dá para perceber alguns avanços claros. Né? Tanto você vê o engajamento social da nova geração, como estímulo a que as decisões governamentais sejam cada vez mais tomadas baseadas em evidência. Tá, então, tudo que a gente faz em aprendizagem de máquina, laboratório e ciência de dados, a gente se preocupa bastante com a parte de reprodução e transparência. Tá. A gente tem uma colaboração com uma plataforma chamada OpenML, na Holanda, em Eindhoven, onde todos os nossos dados nós deixamos eles públicos para as pessoas replicarem o que nós fizemos e o nosso código também. Tá. Nós temos uma vantagem na computação, a gente pode pegar nosso código, copiar e colocar na internet. Vocês não podem pegar o animal e colocar na internet, mas a gente pode fazer isso. Então, para a gente é mais fácil garantir que tudo que a gente faz seja reproduzível por qualquer pessoa. A gente procura também estimular a transparência. Certo? A gente segue umas práticas chamadas práticas, Fair Practice of Information. Uma das premissas dessa prática é o direito à privacidade. Certo? Não fazer como... Ninguém está gravando isso, né? Como o Facebook fez atualmente. Certo? Liberar os dados pessoais. Outra premissa. As pessoas têm direito à informação, ou seja, aumentar a transparência dos dados governamentais, dados públicos, somente dados que têm a ver com a pessoa. Existe uma regulação europeia, chamada GDPR-EU, que fala que se você usar um modelo de aprendizagem de máquina para alguma aplicação que interfira de alguma forma em uma pessoa, essa pessoa tem direito de saber como o modelo tomou a decisão. Então o modelo tem que ser interpretável para qualquer pessoa. Muitos dos algoritmos de aprendizagem de máquina são caixas pretas. E os modelos não são interpretáveis. Tá. Mas agora, começou esse ano, todo algoritmo que for gerar um modelo, aplicação que voa a pessoa, tem que ser facilmente interpretável. Você dá mais transparência ao uso
de aprendizado de máquina. Existe um movimento também muito importante que nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, que é Ciência e Dados para o Bem. Tá, um movimento sem fins lucrativos, né, que procura levar benefícios relacionados ao uso de ciência e dados para comunidades carentes, principalmente. Várias empresas adotam esses programas. Esse programa ocorre de várias formas, através de estágios acadêmicos, reuniões, eventos e formação de grupos em redes sociais. Tá? Tem vários benefícios que foram trazidos por esse programa usando ciência e dados, como, por exemplo, levar bom serviço de saúde a vários países da África, ajudar o desenvolvimento econômico de nações mais pobres, estimular uma educação pública de qualidade, né? Fortalecer também que a energia seja limpa e barata, certo? Promover o melhor exercício da cidadania, garantir a proteção ambiental, certo? E que você tenha meios de transporte que sejam mais seguros, mais rápidos e limpos. Outra iniciativa forte também, como já mencionei anteriormente, é cada vez mais você tomar decisão baseada em evidência. E aí, mais uma vez, a ciência e dados tem um papel muito importante. Certo? Ou seja, que as decisões sejam mais efetivas, trazendo mais benefício a quem é afetado por ela, direto ou indiretamente, que consiga reduzir a influência de crenças e dogmas, que permita que você tenha políticas de estados que não mudem o sabor dos governos, políticas de longo prazo. Tá? E para isso existe um órgão chamado INCSA, tá? Que o professor Lajoulho já mencionou, que é um órgão internacional, tá? Que estimula, por exemplo, né, a decisão baseada em evidência e a diplomacia científica. Tá? O INCSA é uma rede, qualquer pessoa pode escrever, é gratuito, não paga nada para escrever no INCSA, para estimular o governo baseado em ciência. Tá? Tem uma plataforma colaborativa para estimular que os governos, na tomada de decisão, usem evidências científicas. Estimula também, nessa plataforma, a discussão de políticas públicas de Estado. Ela tem capacitações, já houve na Argentina, já houve no Chile. Estamos conversando com a FAPESP para fazer em São Paulo também, de capacitar funcionários públicos e acadêmicos para aumentar a interlocução entre o poder público e a academia. Para que o poder público tenha alguém que faça que, quando tiver algum problema a ser resolvido, procure o cientista que trabalha naquela área e faça a interlocução entre o governo e ciência. Então, isso acontece no mundo, em vários países do mundo. Por exemplo, quem coordena o INCSA é o assessor do primeiro-ministro da Nova Zelândia. Na Inglaterra, qualquer secretaria que orienta o ministério tem um cientista que associa o secretário que orienta o ministro. Certo? Então, ele tem um fórum para que pesquisadores possam trocar ideias para fortalecer, né, a colaboração entre a academia e o governo, certo? Na capacitação de pessoas. Eles têm vários capítulos, é coordenador, que é da Nova Zelândia, tem na África, América Latina e Caribe, na Ásia, e também trabalha em colaboração com a rede de ministros de Relações Exteriores. Ele é apoiado pela ONU, no caso, pelo braço pela Unesco, e por alguns dos órgãos também do Canadá e do Reino Unido. E como eu já falei, um dos braços do INCSA é estimular também a diplomacia da ciência. A diplomacia da ciência começou bem antes da diplomacia dos governos. Tá? Oficialmente, a área de diplomacia tem 10 anos, mas ela começou desde que os povos começaram a trocar conhecimento entre eles. Tá? Formalmente, começou em 1723, quando a Sociedade Real de Londres tinha um secretário de Relações Exteriores. Tá? Qual era a função dele? Era manter correspondência regular entre os cientistas do exterior, para atualizar o conhecimento dos membros da Royal Society. Só 60 anos depois, apareceu o primeiro secretário de Relações Exteriores do governo britânico. Bom, então, só para concluir, o que é que eu vejo como tendência futura nas ciências e dados, particularmente em alimentos e no bem-estar? Tá? A gente não tem como fugir de que a gente vai ter ciência e dados a toda hora, em todo lugar, e sem perceber. Já faz parte da nossa vida. O que a gente tem que fazer é que ela seja bem utilizada de forma a beneficiar as pessoas, nunca prejudicar. Que seja transparente, legal e justa. Certo? Então, com isso tem esse uso crescente que pode trazer vários benefícios à vida das pessoas, à qualidade de vida das pessoas. Para isso tem que ser estimulada a disponibilidade dos dados. Vários órgãos públicos no Brasil deixam os dados disponíveis, mas tem que percorrer um labirinto tão grande que você não consegue chegar nos dados. Então, tem que ser disponíveis e fáceis de serem acessados. Tá? E respeitar a privacidade do cidadão. Ciência e dados e aprendizado de máquina, como qualquer ciência, tem que dar suporte também
ao desenvolvimento de alimentos saudáveis, alimentos e pratos saudáveis. Tá? Já tem várias iniciativas da aprendizagem de máquina para dar suporte a nutricionistas, por exemplo, e médicos, na definição de dietas personalizadas usando evidência, capturando dados do mundo inteiro que passa nas revistas médicas, nas redes sociais, perfil clínico do paciente, preferência e estilo de vida. Certo? Mas o que é importante, qualquer aplicação de aprendizagem de máquina de dados só funciona se estiver do lado o especialista de domínio. Vai ter que ter o médico, o nutricionista, o desportista, o político, para validar o que está sendo feito. Senão o cientista pode achar que descobriu uma coisa maravilhosa, aquilo já é evidente, é claro, e não traz benefício algum. Certo? Então, para concluir, tá, eu queria falar um pouco, primeiro introduzir o que é a inteligência artificial, para quem não conhece a área, falar da relação dela com análise de dados, no caso ciência de dados e aprendizado de máquina, computadores que aprendem por si só, a gente não tem mais que programar eles aprendem por experiência, como isso está sendo usado na alimentação e no bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Tá? E como isso pode ser uma ferramenta importante para que as decisões governamentais sejam baseadas em evidências. Só falei sobre algumas tendências. Bom, e era isso. Obrigado pela atenção de todos.